Fala galera, Bruno Orelha aqui e hoje vamos falar sobre os banimentos no Legacy. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre os banimentos no Modern, né, que foram 15 banimentos e um unban, que aconteceu no dia 15/2 de 2021. E hoje estamos aqui para falar sobre o meu formato preferido, o Legacy. Né? Começamos com Astrolábio de Archon, uma carta que não estava no radar de ninguém quando saiu, né? Ah, legal, é muito bom. Só que ninguém imaginou que ela destruiria todos os formatos onde ela é válida. Ignorando o Vintage, né? Mas Vintage não é formato. O problema do Astrolábio é que parece uma carta bem tranquila, mas é muito fácil usar em qualquer deck, e você jogava com decks de 3, 4, 5 cores, sem drawback nenhum no Legacy, e também no Modern, mas ele já foi banido há um tempo no Modern. E aí acontecia que não existia drawback por splashar cor no seu deck. Antigamente você tinha que jogar com City of Brass se você fosse jogar com um deck de 4, 5 cores. Como acontece com o Dread. É um deck que joga com várias cores. Não dá pra você usar um terreno que gera 4 ou 5 cores. Né, uma dual que faça isso. Então o Astrolábio, no caso dos decks não Dread, ele resolveu tudo isso enquanto dava um draw e contava como nevado para Dread of Winter e para Cobrinha. Então por isso o Astrolábio ele teve que ser banido. Não dava para você jogar com a quantidade de decks azuis, né? Já que você estava jogando com 4 ou 5 cores, não tinha por que não jogar com azul. Então você tinha Cantrips, Forces, né? Force of Will, Force of Negation, Oco e a sopa de spells que você quisesse. O Astrolábio com certeza fazia mal para o formato, e ele também prejudicava Wasteland e Blood Moon, né, que vamos falar sobre eles daqui a pouquinho. Arcanista é uma carta que surpreendeu muita gente quando foi banida. Eu já venho advocando sobre o banimento do Arcanista já faz, sei lá, pelo menos um mês e meio. Por que essa carta saiu? Né? 2 manas, 3 trample, quando ela ataca você conjura uma instant ou feitiço do seu cemitério sem pagar o custo, né? Que o custo seja igual ou menor que o poder do Arcanista. Parece também outra carta, legal, vai fazer cantrip. O problema do Arcanista é que era uma engine que depois que ela começava a funcionar, era muito difícil de parar. Né? Imagina que o Arcanista ele dava rebound para suas mágicas, basicamente. Né? Com apenas um Ponder ou Brainstorm, você conseguia fazer múltiplos. Imagina que você na sua main phase faz um Brainstorm com o Arcanista desenjoado, coloca 2 cartas ruins no topo, estoura Fetch, bate com o Arcanista, dá outro Brainstorm completamente gratuito. Ele também transformava seus removals em Punishing Fire. Você conseguia dar um raio numa criatura, bater com o Arcanista, matar outra criatura, e mesmo ele sendo 1 de poder, era muito fácil limpar a mesa. Né? Além de, claro, ser muito difícil de contornar, uma vez que o oponente começava a engine de Arcanista. Né? Imagina uma guerra de top deck, você não tem nada, o oponente tem nada, ele faz um Arcanista, bate com o Arcanista, dá um raio no seu bloqueador, você não compra nada, o oponente compra um terreno, bate com o Arcanista, dá o Brainstorm, põe as ruins no topo e volta completamente para o jogo. E aqui, a carta que não foi surpresa para ninguém foi o Oco. É uma carta que ela tá nas 2 cores mais fortes do Magic nesses últimos 3 anos, né, desde 2018. Eles têm forçado bastante pro G. Ele criou arquétipos novos, mas ele também fortaleceu tudo que já era das cores do formato, né? O GX Control, utilização de bunts, né? Até o Maverick jogava com o Oco. Eu fiz top 8 na LPL com um bunt Maverick com 3 Ocos. E principalmente por causa do Astrolábio, você tinha incentivo de jogar com um monte de cor, principalmente splashar vermelho para Pyroblast para lidar com o Oco do oponente, né? Porque o Pyroblast ele não só anula o Oco, como também mata, mas você também tinha um artefato ali na mesa que você podia transformar em 3/3 e bater ou defender o seu Oco. Um grande problema de você usar Oco no deck, um problema não, mas você era obrigado a ter permanentes para transformar em criatura para poder fazer a ofensiva ou a defensiva, e o Astrolábio era uma permanente que o oponente não conseguia resolver, né? Se você faz, por exemplo, um Goblin Guide, o oponente consegue matar um Goblin Guide, né? Praticamente qualquer removal do Legacy mata um Goblin Guide, mas o Astrolábio não. Então ele fica lá até você fazer uma criatura 3/3, que ele vai ser obrigado a lidar com ela de alguma maneira, né? Provavelmente gastando uma carta na mão e normalmente não conseguindo matar o Oco, porque ele, quando
faz o Elk, ele vai para 5 de lealdade. Com certeza o Astrolábio e o Oco já deviam ter sido banidos há mais de um ano, o Arcanista há uns 6 meses. E o que isso muda, né? Aurélio, o que você acha que vai mudar no formato? Essas são as minhas previsões. Eu falei com o grande brother, o Generindo, eu falei, ó, o que você acha disso, cara? Eu mandei pra ele os decks que eu acho que vai mudar no formato. Infelizmente eu não jogo tanto Legacy quanto eu jogava antigamente, e eu não queria parecer um idiota e falar, ó, eu acho que o deck que vai voltar aqui é tal deck. Aí ele fala, não, essa carta é banida. Eu acompanho Legacy, mas não estou jogando tanto quanto antes. O que eu acho que vai mudar? Primeiro, desbaniram o Wasteland, né, como o próprio Generindo disse. Você podia usar o Waste, mas no mundo de Astrolábio, onde todo mundo jogava com básicas, e por causa do Astrolábio podia ter 4, 5, 6 básicas na mesa, antes de buscar dual, a Wasteland era ridícula, né? Então decks focados em Wasteland melhoram bastante, principalmente o DT, que já estava ganhando bastante força, mas o Oco e o Arcanista, 2 cartas que foram banidas agora, aliás, as 3 cartas que foram banidas agora, eram 3 cartas que impediam o DT de ter o seu poder total. Ignorem, tá? Todas as listas que eu mostrar aqui, pensem mais no deck. Algumas listas podem ter cartas banidas, porque eu estou fazendo isso 2 dias depois do ban. O dump de decklist ainda não saiu com as listas pós-ban, é só para dar o exemplo, tá? Então eu acho que o DT é um baralho que vai ganhar muito com isso. Também temos o Maverick, que é basicamente um DT maior, né, com mais criaturas e menos disrupt. Ele é melhor contra decks de criatura, então se nós formos encontrar mais criaturas no formato, porque não tem tanto incentivo para jogar de azul, agora que você não pode jogar com todas as cores do Magic num deck só, você vai ter que escolher um plano para jogar, então muitas vezes fazer hate, né, jogar de fish, fazer um hate bater, é uma ótima opção. E o Maverick, ele é um deck que faz criaturas bem grandes, principalmente, né, ele é uma péssima matchup pro DT, ele pode voltar a ser uma boa opção. O Eldrazi também ganha força, né, decks que faziam criaturas grandes perdiam muito para Oco, porque tinha removals, muitos removals, e o Oco em si dava risada de Eldrazi no geral, né? Essa lista aqui é um Eldrazi em Texas, mas o Eldrazi convencional também sofria, porque você faz um Reality Smasher, o oponente toma 5 ou bloca na Sven Coral, e depois ele transforma o seu Smasher num Elk 3/3 sem Trample. Além de, claro, Cálice do Vácuo ser outra carta que foi desbanida, porque era outra carta bem ridícula. Muitos decks que usavam Astrolábio também usavam Decay, então eles podiam resolver tranquilamente com o Cálice, com o Decay e com o Oco, né? Então as listas de Eldrazi ficam mais fortes por um lado, né? E por outro, elas sofrem mais para Wasteland, Blood Moon e Back to Basics, né? Back to Basics é uma carta que eu imagino que vai voltar bastante. Outra carta que foi desbanida, sem ter nunca sido banida, é a Blood Moon. Ela era péssima contra decks de Astrolábio, porque normalmente esse deck faz Blood Moon no 2. Era possível fazer no 1, mas não é, né? Não são todas as mãos de Moon que faz a Moon turno 1. Então, o oponente fazia o Astrolábio turno 1. A partir daí a sua Moon era zoeira, né? A menos que o oponente tivesse cartas com custos muito proibitivos, né? Vamos dizer que por algum motivo ridículo o oponente pegou um pântano e fez um Astrolábio, ele tem um Oco na mão, ele não vai conseguir fazer, mas geralmente ele ia pegar uma ilha, fazer o Astrolábio, a partir daí ele consegue fazer o Oco, ele possivelmente consegue dar cantrips para encontrar outra básica, e com uma preta ou uma verde básica ele dava decay na sua Moon e ele dava risada com o Oco enquanto você fazia essas criaturas ridículas aqui, que quando tem um Oco do outro lado da mesa ela não faz absolutamente nada. Então, o Magus of the Moon faz, depois eu explico por que o Magus não perde a habilidade dela quando ele vira um Elk. Mas os decks de Moon ganham bastante força com esse banimento do Astrolábio, porque agora as Dual Lands foram desbanidas, né? E infelizmente isso vai subir muito o preço dos decks que já eram caros. Rogak. Por que eu acho que Rogak vai ganhar força? Né? Eles perderam, os decks azuis, né, perderam uma carta muito forte, que era o Oco, que lidava muito bem com esse tipo de carta, porque pro plano Rogak, ele transformava o Rogak num 3/3 sem habilidades, e para o plano
anêmico de beatdown, né, Bloodghast e Gravecrawler, ele ficava fazendo 3-3 todo turno, você não conseguia matar o Oco, eventualmente ele limpava sua mesa ou simplesmente controlava com todas as outras cartas, né, Teferinho dando bounce numa criatura muito problemática, né, na sua Vendivine, por exemplo, você não consegue refazer ela, Force of Negation que exila, então as listas que usavam Faithless Looting, perdi o Looting, perdi a Therapy e outras cartas do tipo, eu acho que o Rogak ganha bastante força. Outras cartas que ganharam força são os artefatos, por causa do Oco indo embora. Né? O Arcanista e o Astrolabe em si não tem tanto problema, não eram tantos problemas para os artefatos, mas o Oco dava risada. Né? O seu Batterskull geralmente era um bate 4 uma vez e vira um Elk. Né? E a gente sabe que ele não tá lá para isso. Né? Você não vai dedicar de 5 a 6 slots do seu deck para fazer um Elk 3-3. Não era isso que você queria. Agora os seus equipamentos estão mais tranquilos. Você pode fazer Espada de Fogo e Gelo ou Feast and Famine sem se preocupar em ter apenas uma ativação no jogo inteiro. E a GT também melhora bastante porque os decks de criatura ganham força. Outro deck de artefato que ganha força é os decks de Urza. Porque todas as criaturas do Urza, por mais que elas tenham ETBs, né, a Henry e o Urza, se você transformar elas em Elk, elas vão perder muito do efeito, né? A Henry vira um bicho completamente inútil. O Urza ainda tem alguns efeitos, ele ainda vai cagar uma token gigante, mas ele vai perder a habilidade de gerar mana e também a habilidade de ficar jogando as cartas, embaralhando o topo. Então, você perde muita força com simplesmente um Oco. E aqui, a carta principal, né, dos decks que não tem o Wasteland que ganham é o Carnigrade Creator, porque ele fazia artefatos. Então, você estava jogando contra um deck que, além de responder os seus artefatos numa taxa muito pior que 1 para 1, né? Quando você sofre uma resposta 1 para 1 de uma carta que você pegou de graça com o Carne, tudo bem. O problema é que o Oco, ele fazia isso repetidamente, né? Você fazia Snaring Bridge, tomava resposta. Balista, resposta. Spyglass. O Spyglass pra Oco. Só que você tinha Teferinho e Decay para lidar com a Spyglass. Agora o Carne ganha bastante força com isso. Além de que, com a, não diria inviabilização, mas com menos vantagem de se jogar de azul, os decks não azuis não terão tantas respostas eficientes. Porque se você olhar aqui o DT ele consegue tirar uma ponte traiçoeira com Flicker Wisp ou com Skyclave Apparition, porém ele não tem muitos tutores para essas cartas, né? Ele tem 2 Recruiter e não tem cantrips. Então se você faz um Carne, muitas vezes em 2 turnos, se o oponente não achou a resposta, o jogo tá locado para você. E aqui a Treliça também é uma combo kill que vai ser menos respondida agora que menos decks terão counters. Os Turbodepts, que também eram decks que sofriam demais para Oco e decks de Astrolabe no geral, porque você, apesar de não se importar com tanta Blood Moon e Waste, que tinha pouco no formato, você era obrigado a ter Needle de main deck, porque se você faz um 20-20 e não ganha no turno que você bate, que era bem provável, né? Porque os decks de Oco tinham Plowshares, às vezes Bounce, e na forma de Teferinho ou algum outro tipo de bounce, como Jace ou Caloteira, e também tinha o Ice Fang Coral. Então o deck era Turbo Fog pro seu 20-20, e aí se você demorasse 2 ou 3 turnos para matar o oponente, ele fazia um Oco e transformava o seu 20-20 que você gastou 2 ou mais recursos num 3-3 sem habilidades. Né? Ou ele podia ficar ganhando vida caso você tenha um Steel Resolve, e até o momento que ele arranca o seu Steel Resolve e tira o seu 20-20. Eu acho que esse deck ganha bastante. O Grixis Control, que era um deck esquecido completamente desde o nascimento do Astrolábio, agora que você não pode mais jogar tranquilamente de 4 e 5 cores, você tem que escolher cores para jogar e a quantidade de dual vai fazer diferença. Né? Esse deck aqui ele vai sofrer bastante para Port Waste, como já sofreu antigamente. O Grixis ele ficou um pouquinho melhor que os outros decks porque ele tem trocas melhores, né? Rinto Torashi é uma carta que estava banida mesmo com o Astrolábio. Mas eu consigo fazer com o Astrolábio. Sim, mas tinha Veil of Summer que praticamente todo deck tinha por causa do Astrolábio. Agora que menos decks terão verde, você vai ter descartes mais efetivos, né? Como Thoughtseize, Rinto Torashi e algumas listas até mesmo Inquisition, né? Uma Inquisition.
E o Rintutorashi ele foi outra carta desbanida. Esse deck em trocas X para 1 são muito boas. E temos aqui comando de Colagan. Se olharmos aqui, grande parte dos decks que eu mostrei até agora usam artefatos. Comando de Colagan ganha muita força. E o Show and Tell. O Show and Tell não se importava muito com o Oco, né? Claro, você podia fazer uma Enraku, passar o turno, o oponente faz um Oco e transforma em Elk, mas com a diminuição de decks azuis, o Show and Tell ganha muita força. Porque o DT tem uma boa matchup contra o Show and Tell, mas o Maverick não muito. O Eldrazi e o Dragonstomp tem matchups horrendas contra o Show and Tells, né? O Minitel, o Eureka Tells da vida. E então esse deck ganha bastante força como contra field, né? Não é um deck que ganha força porque as cartas em si foram banidas, mas ganha força porque os decks que se beneficiaram das cartas banidas, né, vira pedra, papel, tesoura. Já que você destronou os decks de Astrolábio, os decks de criaturinha ganham força, já que os decks de criaturinha ganharam força, você vem com Show and Tell. E não me cotem nisso, porque eu posso estar errado. Pode ser que o formato volte a ter deck de 4 cores, como acontece no Modern. Eu acho pouquíssimo provável, porque no Legacy tem Wasteland. Mas no geral, eu imagino que o field será baseado em cartas desse tipo. Temos Goblins, se olhar aqui na MTG Top 8, tem Ninja, tem Delver. Não falei de Delver, eu realmente não sei qual vai ser a melhor versão até agora. Um amigo meu tem feito alguns 5-0 desde ontem de Grixis Delver no Legacy. Mas eu deixo aqui minha previsão. E muito obrigado por estarem até aqui. Valeu, Geneirinho, um salve pra você por ter feito o meu loucura cheque aí, pra ver se eu não tava falando merda. E participem da nossa rifa, da nossa super rifa do canal aqui pra me ajudar a começar as streams. R$10 cada número. Você vai ter chance de ganhar todas essas cartas aqui, elas estão listadas, estão avaliadas em mais de R$2.200. E se a rifa vender os 300 números, eu também vou sortear essa Liliana. Está damage, mas é uma Liliana foil ainda. Tem um valor bem alto, que chega a quase R$3.000 de carta. E você pode ganhar isso por apenas 10 mango. Então participa aí. Você não está só participando da rifa para ganhar uma carta, algumas cartas boas e caras, mas também para ajudar o canal. Beleza, galera? Muito obrigado. Deixa o like, se inscrevam e até a próxima.